Então nós começamos no capítulo 1, a revelação de Deus. Então aqui só vou fazer a leitura daquilo que já nós vimos na semana anterior, que nós cremos que em diversos tempos e por diversos modos Deus decidiu revelar-se às suas criaturas humanas. Vimos a base bíblica para isso. Depois a nossa confissão diz: por meio da ordem natural criada, bem como na consciência humana, encontramos o conhecimento de Deus que está disponível a todos os homens em todas as épocas. Este conhecimento apresenta a bondade, sabedoria e poder de Deus de tal modo a deixar os homens inexcusáveis diante dele. Este conhecimento, embora suficiente para manter o homem condenado diante da divindade, jamais é capaz de resgatar o pecador do seu pecado. Aí o segundo ponto diz: por isso aprove a Deus, pelo seu divino amor, revelar-se mais especificamente e declarar sua vontade ao seu povo. Essa revelação é feita por meio das Escrituras, sendo ela a única regra suficiente, certa e infalível de conhecimento para a salvação eterna, por meio do Evangelho revelado em Cristo Jesus. E nós dissecamos essa parte também, vimos a base bíblica. Restando apenas o ponto 3 do primeiro capítulo. Então aí, paramos aqui. O que diz o terceiro ponto da nossa confissão de fé do capítulo 1 sobre a revelação de Deus? Que nós cremos que as Escrituras Sagradas trazem uma revelação objetiva e infalível acerca de Deus. Assim, Deus é conhecido por meio dela e não por encontros místicos ou atos semelhantes. Além disso, a objetividade da revelação implica que o texto sagrado possui uma e apenas uma interpretação correta e não várias. Isso implica que o povo de Deus necessita esforçar-se por conhecer a vontade objetiva e perfeita de Deus revelada nas Escrituras, ao buscar meios para interpretarem-na corretamente. Certo? Então nós vamos fazer aqui análise de ponto a ponto. Vou pedir para fechar a porta lá de cima. Só pede para fechar, que senão fica muito barulho aqui. Então vamos lá, vamos ver parte por parte. O que diz ali? A primeira partezinha. Cremos que as Escrituras Sagradas trazem uma revelação objetiva. Então aqui já tem um ponto distintivo, eu diria até, do meio evangélico. Nós cremos em uma revelação que é objetiva. Então ela não é subjetiva. Ela tem algo, é uma verdade absoluta e nós podemos conhecer essa verdade. Tá? Ela é, além de objetiva, infalível, ou seja, não erra. Ela é certa para nós. E ela trata acerca de Deus. Então nós podemos conhecer a Deus de maneira objetiva e verdadeira. É segura. Assim Deus é conhecido por meio desta revelação, que é objetiva e certa, e ela está nas Escrituras. E não por encontros místicos ou atos semelhantes. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que nós vamos conhecer a Deus, ter encontros com Deus por meio da Bíblia. É ali que nós conhecemos a Ele. É ali que nós aprendemos quem Ele é. É por meio dela que nós nos relacionamos de maneira objetiva com Ele. Por que isso é importante estar escrito numa confissão de fé de uma igreja? Muito por conta do contexto atual do meio evangélico que nós vivemos. Hoje nós vemos todo um leque de denominações que age exatamente ao contrário disso. Que não valoriza a revelação objetiva e infalível, mas que valoriza encontros subjetivos, supostamente sobrenaturais, e que por meio desses encontros eles têm um relacionamento com Deus. Essa é a ideia.
Então você não vai focar no conhecimento das Escrituras e você vai buscar ter esses encontros místicos com Deus, indo ao monte, fazendo na sua própria casa, orando, buscando o encontro sobrenatural, tendo experiências nos próprios cultos. Você inclusive vê que a palavra, ela nem é pregada, não é exposta nesses lugares. Você tem um pequeno tempo onde a palavra às vezes é lida, mas na grande maioria é focado em experiências. Então você tem uma religiosidade baseada em questões subjetivas. Qual que é o problema disso? O problema disso é que nós não sabemos. Nós não temos certeza nenhuma se esses encontros vêm de fato da parte de Deus. Significa que nós aqui na igreja rejeitamos completamente qualquer experiência pessoal que alguém possa vir a ter, até mesmo sobrenatural com Deus? Não, não é esse o caso. É possível, Deus pode de fato. Você pode ter em algum momento no seu relacionamento com Deus, em um tempo de meditação nas Escrituras, um tempo de oração, ter uma experiência diferente com o Senhor. O problema é que essa não é a regra. Eu não posso impor as minhas experiências aos outros. Eu não posso dizer porque aconteceu comigo, tem que acontecer com todos. Vocês precisam buscar isso na vida de vocês. É a maneira habitual de Deus se revelar ou se relacionar dessa forma mística e sobrenatural? Longe disso. Até diria que se houver experiências assim, elas serão raríssimas. Lutero dizia, né? Eu prefiro 1000 vezes o relacionamento da palavra do que qualquer anjo venha a mim. Eu não preciso disso. A palavra de Deus me basta. Por que Lutero dizia que a palavra do Senhor bastava a ele? Porque ele entendia justamente isso. Que Deus ele se revela de maneira objetiva. Ele se faz conhecer por meio das Escrituras. Certo? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? E aí nós temos um texto que nós até lemos já na semana passada, mas que mostra bem isso. Vou usar o celular aqui por causa do microfone. Não tem que ficar largando o microfone que nem na semana passada. Hebreus 1, versos 1 e 2. Então, o que diz o texto? Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Então aqui alguém poderia dizer, mas viu como Deus ele se revelou de maneiras místicas? É isso que o texto diz? Deus se revelou de forma sobrenatural em encontros pessoais? Não. Diz que Deus falou várias vezes, diversas maneiras aos antepassados por intermédio do profeta. Então os profetas falaram com Deus de várias formas diferentes. Muitas vezes Deus se revelou a um profeta por meio de sonhos, por meio de visões. Outras vezes por forma audível. Mas essa palavra chegava ao povo por meio do profeta. O povo, de maneira geral, não tinha esses encontros místicos que hoje nós vemos aqui nas nossas igrejas evangélicas. Onde é encorajado que cada um tenha esses encontros, que você precisa vivenciar o sobrenatural de Deus. Não é o que a Bíblia diz, nem no tempo onde a revelação ainda não estava finalizada. Nem naquele tempo era dessa forma. E ele continua, e agora, nesses últimos dias, o que é os últimos dias? Falamos aqui várias vezes já. Quais são os últimos dias? É o período da grande tribulação? É o período do milênio? Quais são os últimos dias? É aquele período que nós estamos vivendo, desde a ressurreição até o retorno.
Estes são os últimos dias. Então ele está falando, neste tempo que nós hoje vivemos, ele nos falou por meio do Filho. Cristo é a revelação plena do Senhor, a qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Então, como que nós temos conhecimento do Filho hoje? Pela revelação, pela Escritura, Novo Testamento, revelação objetiva, infalível. É por meio dela que nós temos um relacionamento com Deus, por meio da Escritura. Outro texto aqui, também bastante conhecido em relação a este assunto, 2 Timóteo 3,16. Diz ali o texto de Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo: toda experiência sobrenatural é inspirada por Deus, ela é útil. É isso que está dizendo o texto? Todo encontro que você tiver no seu quarto e você sentir um calafrio no seu pescoço, é inspirado por Deus? Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. O que nós aconselharíamos uma pessoa que está chegando na igreja, que está conhecendo a Cristo? Você diria para ela: olha, se tranque no seu quarto, coloque uma música gospel bem alta e fica lá, clamando ao Senhor, e você vai conhecê-lo mais e você vai se apaixonar mais por Ele. Nós falaríamos isso ou nós falaríamos: se debruça na palavra? Porque ela é capaz de lhe ensinar. Ela vai exortar, ela vai te mostrar o caminho a seguir. É óbvio que a segunda escolha é a verdadeira. Nós, como igreja, irmãos, devemos nos apartar de qualquer tipo de relacionamento, suposto relacionamento com Deus, que não envolva as Escrituras, que não envolva o texto bíblico, que não envolva conhecimento da palavra. É por isso que o nosso culto, a exposição bíblica, ela é central. Ela ocupa o maior espaço. Creio que muitos aqui não frequentaram igrejas evangélicas, pentecostais, enfim, mas muitos frequentaram. Eu creio que hoje você percebe nitidamente a diferença. Basta compararmos o culto. Quanto tempo é gasto na palavra? Quanto tempo é gasto com momentos emocionais? É uma diferença gritante, irmãos. É uma diferença gritante. Você tem espaço para testemunho, você tem espaço para fila de oração, onde as pessoas ficam supostamente profetizando para a vida do outro. Teve uma irmã aqui na igreja que foi uma vez numa dessas filas de oração e profetizaram que ela encontraria naquele ano um marido. O problema é que ela já era casada. Então é isso que vira uma subjetividade tremenda. Não tem uma verdade, não tem um norte a ser seguido. Esse norte é a palavra. Então a nossa confissão diz isso. Nós cremos que as Escrituras trazem a nós uma revelação objetiva que não tem erro sobre Deus. E nós vamos nos relacionar com Ele por meio da palavra. Certo? Alguma dúvida aqui? Algo a mais a ser acrescentado? Então seguimos. Além disso, a objetividade da revelação implica que o texto sagrado possui uma e apenas uma interpretação correta e não várias. Esse é outro ponto distintivo, irmãos. Eu imagino que você certamente já ouviu de alguém:
sobre a Bíblia dizer, mas cada um interpreta do seu jeito. Se você fala de algo da Bíblia, ou você fala de alguma doutrina, nós pensamos dessa forma, e a pessoa já vai dizer, não, mas é que cada um interpreta da sua maneira. Existe uma escola de interpretação bíblica que fala que a verdadeira interpretação ela é espiritual. Essa escola que alegoriza os textos, ela fala que o verdadeiro sentido da Bíblia é encontrado de maneira mística. Então você pega o mesmo texto sendo pregado por 10 pastores diferentes, serão 10 pregações diferentes com significados diferentes. Agora, qual é o problema disso? Quem está certo? Não é possível que todos estejam corretos. A Bíblia nunca, em espaço algum, ela afirma que há esse tipo de relativismo. Há apenas uma interpretação, e essa interpretação é aquela que nós devemos buscar. É por isso que nós temos que levar em conta o contexto histórico, né? Aquelas perguntinhas que a gente sempre deve fazer para o texto. Quem é que escreveu? Quando escreveu? Para quem ele está escrevendo? Nós estamos olhando na narrativa de Mateus. Cada momento nós temos que parar e ver essas palavras agora estão sendo ditas por quem? Nós estamos visto o capítulo 23. Dizemos que aquelas palavras são Jesus falando. Então Jesus está ali falando para quem? Para os religiosos. Aonde que ele estava? No templo. O que estava acontecendo? Qual que é o cenário por trás disso? Tudo isso precisa ser analisado para que a gente entenda o texto na sua interpretação correta. Qual era a intenção de Jesus quando ele disse isso? Por que ele disse isso? E aí nós vemos a interpretação. Depois da interpretação, o desafio é tornar o texto relevante a nós. Como eu faço para aplicar isso? Lembra aquele princípio hermenêutico que eu falei? Que nem tudo na Bíblia foi escrito diretamente para nós. Importante sabermos disso. E daqui a pouco você vai ler lá as leis do Antigo Testamento e vai ler lá uma determinada lei que diz que você deve apedrejar o filho desobediente. Lascou, né, criança? Oxe. Isso se aplica a nós? Isso foi escrito para nós hoje? Você tem que ter esse discernimento. Qual é o contexto da lei? Para quem a lei de Deus foi entregue? Em que momento da história isso foi entregue? Qual era o propósito da lei? A lei hoje se aplica a nós temos que estar debaixo da lei. Se nós abrirmos a Bíblia aleatoriamente e fazermos esse tipo de interpretação e de leitura bíblica, porque isso é muito feito, né? Caixinha de promessa. Já viram caixinha de promessa? Vai numa loja de artigos evangélicos, você vai encontrar lá para vender. É uma caixinha cheia de pequenos textos, versículos isolados. E toda manhã, antes da pessoa sair de casa, ela abre a caixinha de promessa e tira. É o horóscopo gospel. O que Deus tem para mim hoje? Qual é a chance de ter uma interpretação correta daquilo que está ali, sem você analisar o contexto? O que está sendo escrito antes? O que aparece depois? Aonde isso está escrito? Qual é o cenário por trás disso? Então, é certo que você vai errar. É certo. Não tem como acertar. Por quê? Porque a interpretação correta demanda esforço. Então, o que se percebe, na verdade, é que nós vivemos tempos onde os líderes que são responsáveis por trazer a interpretação do texto na igreja e nutrir os irmãos de boa interpretação, eles são extremamente preguiçosos. Seria muito mais fácil, irmãos, para alguém chegar e ficar orando durante a semana, Senhor, me dá a pregação de domingo. E aí chega, abre no domingo mesmo o texto na frente dos irmãos e fala o que vem à cabeça. E ainda ela vai dizer que é o Espírito Santo que falou, porque ele não preparou. Conversa para boi dormir. Isso não existe, não funciona dessa forma. É preciso conhecer o texto, é preciso estudar. Isso demanda esforço.
E é para todos nós. É óbvio que há uma responsabilidade maior aqui em quem está pregando. Isso é claro. Ele está ensinando, está fazendo papel de mestre. Esses serão muito mais cobrados. Mas cada um de nós individualmente, nas nossas casas, na nossa família, no nosso lar, nós temos a mesma obrigação de não tratar da Bíblia de qualquer jeito. Nós temos, tudo que nós não temos é desculpa para isso. E nós vivemos uma geração extremamente privilegiada. Você tem várias versões, várias traduções para consultar. Você pode adquirir uma boa Bíblia de estudo. Se você não tem condição, você consulta na internet, tem várias disponíveis. Tem comentários gratuitos que podem ser adquiridos. Não tem desculpa, irmãos. O que tem, na verdade, ou é má fé de muitos, que usam, na verdade, a Bíblia para os seus próprios fins, assim como os religiosos do tempo de Cristo, hipócritas, que buscavam apenas seus próprios interesses, ou é apenas esse emocional, né? Quando a emoção toma conta da razão. E aí você leva a sua vida toda guiada de forma emocional. Então a minha emoção é quem me dirige. Só que isso é um perigo tremendo. Se nós formos guiados pelo nosso emocional, nós estamos perdidos. Que texto nós podemos usar aqui? Vamos lá, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Versos 19 e 21. Diz ali o apóstolo Pedro: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda a confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Alguém tem a NAA aí? Nova Almeida atualizada? Poderia ler os versos 20 e 21? Tem? Percebam o que diz o texto? Que não há nenhum versículo bíblico, nada que foi revelado é de interpretação pessoal. Deus revelou uma verdade que é objetiva. Então há uma intenção. O Espírito Santo, ele supervisionou todo o processo de tal forma que nós temos diante de nós a plena palavra de Deus. E assim como qualquer pessoa que escreve algo, é a mesma coisa que você escrevendo uma mensagem para alguém. Você não vai colocar um sentido oculto atrás de uma mensagem. Eu vou aqui escrever algo espiritual, em códigos, para ver se ele consegue, em um transe, descobrir o que eu estou escrevendo. Não, você escreve de maneira objetiva, o mais claro possível. A Bíblia de Deus, para nós, é isso. É uma mensagem clara. Tem partes difíceis? É claro que tem. Por que tem tantas partes difíceis a nós? Porque nós temos diante de nós, hoje, nós, crentes do século XXI, algumas barreiras a transpor. Nós temos a barreira da língua, nós temos a barreira da cultura, extremamente diferente da nossa, nós temos a barreira do tempo, nós estamos há 2000 anos, dos textos dos mais recentes. Então há vários obstáculos a nós, mas Deus, ele se revelou nas Escrituras de uma maneira mais simples possível, de tal forma que o Evangelho, a mensagem de salvação, seja extremamente simples e clara. De uma maneira que uma criança pode ler na sua casa a Bíblia e entender a mensagem principal. Assim como uma pessoa
sem muito estudo, pode igualmente fazer isso. Não é necessário alta intelectualidade, uma alta escolaridade. Não. Nós temos algumas dificuldades? Temos textos que não são claros para nós hoje. Mas a verdade fundamental, ela é clara, objetiva e direta. Somos pecadores, merecemos o inferno por causa disso, nos rebelamos contra Deus, mas Deus, na sua infinita graça, providenciou o Filho para vir a este mundo, o Deus que se fez homem, habitar entre nós e sofrer a pena que pairava sobre cada um. O justo pelo injusto. Isso é fácil. É possível compreender. Qualquer um pode compreender. E se isso possui ali de maneira clara, há algo ali na Bíblia que nós ainda precisamos saber? Tem algo ainda misterioso a nós? Não, nós temos a revelação que nós precisamos para a salvação. Inclusive, Deus, na sua bondade, revelou eventos futuros. Coisas que acontecerão ainda neste mundo. Nós vamos aqui, a partir da próxima semana, já dar uma pincelada no discurso mais importante em termos de escatologia do Novo Testamento, quando Jesus tratou sobre os eventos do fim, em Mateus 24 e 25. Jesus revelou a nós muitas coisas do futuro. Não há mais nada que precise ser revelado a nós. É por isso que não faz sentido uma revelação subjetiva. Não faz sentido alguém dizer, Deus está me revelando no coração algo para dizer para o irmão. Não tem mais nada. Tudo que nós precisamos está neste livro. Basta nós estudarmos, conhecê-los. Porque quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós confiamos. Quando alguém disser, cada um interpreta do seu jeito, você pode dizer, não mesmo. Lembrem de 2 Pedro. Existe uma interpretação correta. E nós temos que buscá-la. Nós temos que buscá-la. Por que tem tanta diversidade de interpretação? Por que você encontra várias igrejas pensando diferente sobre o mesmo texto? Porque a nossa interpretação deveria vir da Bíblia. Só que muitas vezes não é isso que ocorre. A nossa interpretação acaba sofrendo influências externas e não da Bíblia. Que tipo de influência? Tradição. Uma escola de pensamento que você segue e às vezes quando o texto te contradiz nessa escola de pensamento, você em vez de ficar com o texto bíblico, você fica com a tradição. Vamos batizar infantes porque Calvino e Lutero batizavam. Eram homens de Deus, eles têm que estar certo nisso. E aí você deixa de seguir a Bíblia, segue uma tradição. Outra coisa que pode ser influenciada na nossa leitura é a própria cultura em que vivemos. Mas é um absurdo a igreja de vocês não ter pastoras. Que coisa antiquada. Porque a Bíblia foi escrita muitos anos atrás. E por isso as mulheres não tinham voz. É uma interpretação que sofre a influência da cultura. A Bíblia é muito clara nessas questões. Mas aí entre a Bíblia e as pressões culturais, alguns acabam cedendo. Não pode ser assim entre nós, irmãos. Nós temos que ter firmeza. O que diz a Bíblia sobre isso? Que ela seja o árbitro. E não a tradição, e não a cultura, e nem qualquer outra influência que possa vir sobre ela. Ok? Algum comentário, alguma dúvida? Próximo. Última parte. Isso implica, já que nós temos uma verdade absoluta, ela pode ser conhecida por meio das Escrituras. O que isso implica a nós? Implica que o povo de Deus precisa se esforçar por conhecer a vontade objetiva e perfeita de Deus.
Revelado aonde? Em sonhos, em visões, em encontros místicos? Não, na palavra, nas escrituras, ao buscar meios para interpretarem-na corretamente. Aquilo que já falamos aqui. Nós temos é que nos esforçar, buscar todas as ferramentas que estiverem ao nosso alcance, nos capacitar para compreender corretamente a Bíblia, porque é ali que nós encontramos a verdade de Deus. É ali que nós encontramos a sua vontade para nós. É ali que nós encontramos o problema do presente, a esperança do futuro. É ali que nós aprendemos com os erros do passado. É dessa forma que nós corrigimos a nossa vida. Tudo tem que ser buscado nas Escrituras. Olha, irmãos, não podemos dizer que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Qualquer problema que você enfrente na sua vida, você vai encontrar um texto que fale sobre isso. Nós sabemos que não é assim. Porém, você sempre encontra princípios para lhe guiar. Em qualquer circunstância. Em qualquer caso. Em qualquer problema. Em qualquer direção que você precise para uma decisão que você tem que tomar. Você pode não ter o texto específico para aquilo. Mas você encontra os princípios para lhe guiar numa decisão que honre a Deus. Nós seguido, irmãos, quando estamos enfrentando dificuldade, eu falo por mim, a gente procura consultar N coisas para tentar achar uma saída. E às vezes a gente esquece de consultar a Bíblia. A gente sai primeiro procurar opiniões e muitas vezes aconselho até com descrentes. Ao invés de buscar um aconselhamento em Deus, por meio da sua palavra e por meio da oração, pedindo sabedoria, pedindo que o Senhor nos ilumine, nos guie em cada tomada de decisão na nossa vida. Que texto nós podemos usar aqui? Vamos ver dois textos. O primeiro, ainda em 2 Pedro, agora capítulo 3, verso 18. Vou ver o verso 17 também, porque vai fazer mais sentido. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Está dando um aconselhamento para que os destinatários da carta não caiam no erro de pessoas que ensinam mentiras, que não ensinam a verdade. E ele diz, antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um mandamento. Você precisa crescer. Você precisa se esforçar. Para quê? Para conhecer mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso vai proteger do erro. É o conhecimento. E nós não adquirimos isso de forma mística. Não adianta você orar a Deus, abre a Bíblia e ora, Senhor, coloca todo esse conteúdo na minha mente. Esfrega a Bíblia na cara. Vai, entra. Não adianta, não vai. Bem que poderia ser assim, né? A Isa ia adorar, né, Isa? Seria muito bom Matrix. Quem já viu o filme Matrix? É das antigas, né? Então, fazendo mais um agora, parece o quarto. Onde o cara botava um chip atrás, né? Ah, queria aprender a dirigir lá um avião. Coloca um chip ali, todo o conhecimento vem, só sai guiando, pilotando. Que bom se fosse assim, né? Pega o combo ali, Antigo e Novo Testamento. Mas não é assim. Deus não quis assim. Deus quer que a gente se esforce. Cresçam no conhecimento. Como que nós crescemos no conhecimento? Estudando. Se debruçando. É fácil? Todo mundo aqui tem prazer na leitura? Não, né, irmãos? Infelizmente, nós vivemos um país que não incentiva a leitura. Nós vemos tempos de televisão, de maratonar em série
E a gente não gosta, a gente não consegue parar 10 minutos às vezes para ler algo. Já dá dor de cabeça e sono. Mas nós precisamos nos esforçar. Próximo texto. Efésios, aqui ele está falando da igreja. Efésios 4, versos 11 a 14. E aqui ele fala sobre os dons que Deus distribuiu ao corpo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Conhecimento, buscar maturidade, conhecer cada vez mais Cristo. Por que isso é importante? Para não sermos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novo ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Quem que não vai ser enganado por falsos mestres neste mundo? Quem conhecer a verdade. Isso aqui mostra que não há desculpa para quem está na Universal comendo lixo. Está lá ouvindo teologia da prosperidade, que a vida com Cristo se resume a sucesso e riqueza neste mundo. Se está lá, irmãos, é porque quer ouvir. Paulo disse a Timóteo, chegará um tempo onde sentirão coceira nos ouvidos e vão se cercar de falsos mestres, porque querem ouvir isso. Nós precisamos conhecer para não ser desses, enganados. Aí você escuta, mas agora tem a igreja na internet. Veio a pandemia, culto online, ceia online. Pegue seu pão, seu cálice na sua casa e aí, que legal, ali, virtual, não precisa nem mais ir na igreja. O cara vai sendo levado de um lado para o outro. Qualquer novidade, nossa, que legal, viu lá o coach gospel. É muito bom ouvir ele. Me sinto super bem, ele me anima a prosseguir. Aí depois vem uma nova novidade. E joga de um lado, joga do outro. Por quê? Porque não tem base sólida. Não conhece as Escrituras. Quem conhece a verdade sabe apontar o erro. Isso está errado. O que essa pessoa está pregando não é verdade bíblica, porque eu conheço a verdade bíblica. Esse tipo de prática não pode ser correta, porque a Bíblia diz que a ceia tem que ser feita em comunidade, congregando, com a igreja. Não faz sentido sozinho na sua casa. Contradiz o texto e sabe dizer, está lá, 1 Coríntios 11. Conhece a verdade? Você está livre do erro. Essa é a equação. Você exclui a possibilidade disso, de você ficar andando de um lado para o outro. Ok? A nossa confissão não traz mais as rejeições, tá? Por que nós tiramos da nossa confissão aquilo que nós rejeitamos? Havia na confissão antiga, no final de cada capítulo tinha uma parte lá que nós botávamos. Desta forma nós rejeitamos isso. Por que nós tiramos? Porque isso não faz parte de um documento confessional. Tá? Não tem como você colocar todas as rejeições de maneira suficiente. E as confissões de fé não trazem as rejeições, trazem só aquilo que nós cremos como igreja e o resto fica subentendido. Mas aqui no estudo eu trouxe de volta só para afirmarmos tudo aquilo que nós abominamos, tudo aquilo que nós vimos que não condiz com aquilo que nós cremos. Tá? Então, primeira coisa, o que nós rejeitamos? O ensino deísta. O que é o ensino deísta? É um ensino que crê em Deus, que diz que Deus existe, mas que Deus não interage, que Deus ele não se revela aos homens. É o Deus que criou tudo e se ausentou, entregou a humanidade para a sua própria sorte. Nós cremos um Deus que se revela, um Deus que se revelou a nós,
um Deus que intercede, um Deus que intervém na história. A Bíblia nos mostra isso. Se nós cremos em um ensino deísta, nós não podemos crer nas Escrituras. Porque o Deus do deísta não se revela, não se relaciona. Rejeitamos. Também rejeitamos o quê? O ensino panteísta das religiões orientais, que afirma que a natureza é Deus, a cadeira que você está sentado é Deus, a árvore ali fora é Deus, tudo é Deus. Deus é uma força, uma energia, né? E um dia todos nós voltaremos a essa energia. Nada é obra de Deus, nada é revelação de Deus. Rejeitamos completamente isso. E por fim, e talvez o mais importante, o ensino subjetivista, nós rejeitamos isso, que afirma que a revelação é feita de maneira subjetiva, ou seja, cada um tem uma revelação de Deus. Ah, Deus revelou no meu coração. Ah, Deus está dizendo para mim. Ah, eu ouvi Deus. Ah, Deus me deu um sonho essa noite. Isso é subjetivo. Você não tem como afirmar que aquilo é Deus na sua vida, agindo ali, te revelando algo. Não é essa maneira que Deus fala nas Escrituras, que Ele se revela. Não é assim. Nós rejeitamos isso. Rejeitamos completamente. Como eu falei, Deus pode dar experiências a nós, mas as nossas experiências precisam ser olhadas sob o prisma das Escrituras. Nós precisamos ver, existe algo na Bíblia que dê base para que isso possa ter acontecido? Eu tenho um paralelo bíblico para comparar, para saber se isso vem de Deus mesmo? Esse é o ponto. Tem uma história do avivamento na igreja do Jonathan Edwards. Tem um livro bem curtinho dele, acho que é a obra do Espírito Santo, ou algo assim, não me lembro exatamente o título. Onde ele fala sobre o que aconteceu na igreja dele quando ele pregou aquele famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Você deve ter ouvido falar sobre esse sermão. É título de livro, você encontra o sermão na internet facilmente. Jonathan Edwards conta que ao fim daquele sermão e durante o sermão, diz que vários irmãos da igreja se agarravam nos pilares e gritavam. Diz que teve manifestações de vários tipos ali. O que ele como pastor fez diante daquilo? Imagina que estamos aqui no meio de uma pregação sobre algum tema como inferno, algo pesado, porque aquela foi uma pregação dura, né? Sobre um assunto difícil, né? E aí, na igreja dos irmãos começam a ter esse tipo de manifestação, começam a gritar, começam a se desesperar, choram desesperado. O que nós deveríamos fazer diante disso? Jonathan Edwards conta nesse livro o que ele fez. Ele diz que na mesma semana que aquilo aconteceu, ele chamou os irmãos da igreja individualmente, cada um desses irmãos que se pendurou lá nos pilares e começou a ter um choro desesperado, coisa do tipo, ele convocou para ter um papo com ele. E aí ele questionou o que havia acontecido, né? Por que ele agiu daquela forma. E ele conta que os irmãos relatavam que eles viram o chão se abrir e que eles sentiram que eles iam ser tragados ao inferno naquele mesmo momento. Muitos relataram isso. E aí, Jonathan Edwards, para confirmar se aquilo havia vindo de Deus ou era apenas uma histeria ou algo que pudesse ter acontecido, ele foi ver o que aquela experiência causou nas pessoas. E o que ele percebeu? Que aquelas pessoas tinham uma compreensão muito mais profunda do pecado delas naquele momento. Que elas estavam buscando a Cristo muito mais a partir de agora. Que tinha caído uma percepção que antes não tinha acerca da condenação, do peso do pecado, na necessidade de Cristo. Diante disso, Jonathan Edwards diz, eu posso afirmar que isso de fato veio de Deus. Por quê? Porque essa experiência sobrenatural que a gente presenciou aqui na igreja, ela trouxe as pessoas a uma convicção acerca dos pecados, a uma aproximação às Escrituras, a uma busca ainda maior por Cristo na vida delas. Então ele diz, eu posso não compreender o que aconteceu, mas as evidências me mostram que pode muito bem ter vindo de Deus mesmo.
ter sido uma experiência sobrenatural. E é esse o ponto. O que a experiência me trouxe? Ela me aproximou da palavra? Se lhe aproximou da palavra, show de bola. O que mais nós vemos? São experiências apartadas do texto. Completamente apartadas. E isso nós rejeitamos. Não há revelação subjetiva. Nós cremos apenas na objetividade, não na subjetividade. Ok? Alguma dúvida, irmãos? Algo mais a ser acrescentado? Beleza. Então, na próxima semana, nós vamos tratar sobre o capítulo 2, que é as Sagradas Escrituras. Então, Deus abençoe a todos. Até o próximo domingo, se Deus quiser.